Boa noite a todos. Vamos continuando os nossos estudos aqui sobre a Gênese de Kardec. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso querido mestre, irmão maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados. Que nós possamos ser amparados, intuídos por esses bons amigos, que nós possamos compreender bem a lição desta noite. E nós aproveitamos esse momento para agradecer todas as bênçãos recebidas na nossa semana. Agradecemos em especial a reunião de ontem, a nossa confraternização na nossa festa junina. Agradecendo por tudo ter dado muito bom, tudo certo, muito harmônico, pela felicidade de todos. Agradecendo por toda a ajuda que todos nós, desse planeta maravilhoso, temos. E pedimos que amparem, em especial, as regiões em conflito, as pessoas que passam por situações complicadas, e que todos nós possamos ter fé, ter coragem, determinação para superar os obstáculos da nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Foi aberto no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, e é uma mensagem do apóstolo Paulo, que vem logo depois do perdão das ofensas. É o item 15. Item 15. Hoje a gente começa uma parte nova, que é as predições segundo o Espiritismo. Então, a gente vai começar hoje o capítulo 16, Teoria da Presciência. Ainda tem o 17, Predições do Evangelho, e o 18, São Chegados os Tempos. Então, vamos entender o que são as predições segundo o Espiritismo. Quem gostaria de fazer a leitura? O Celso vai continuar ou não? Acho que continua o Celso, né? Porque o Sandro não está. Não? Tudo bem. Eu faz leitura. Capítulo, então, 16, Teoria da Presciência. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Porém, não a dos que nenhuma relação guarde com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir, e é ainda o Espiritismo, já de si mesmo chave de tantos mistérios que nulo fornecerá, mostrando-nos ao demais que o próprio fato das predições não se produz com a exclusão das leis naturais.
Tomemos para comparação um exemplo das coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos a desenvolver. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo ao outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorra essa estrada sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá que transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que espreitem para roubá-lo, tudo isso independente da sua pessoa, é para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, média pelo tempo que gasta para perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, será atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. Se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração deles e à elevação que alçaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria dos seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente como os incidentes da estrada diante do viajor, e ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante em curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que ele pegaria o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que se lhe cumpre executar a bem do seu progresso, ou se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará constitui para o homem uma prova. Se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá do Criador, que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe, o princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem,
de uma geração de um povo. Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com o fim útil, nunca para satisfação de vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens, porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Baseado nesse texto, o nosso destino está definido? O futuro está escrito? Desculpa, Lourenço. A pergunta. É porque travou aqui, eu não consegui ouvir a pergunta. Então, baseado nisso, o nosso destino está definido? O futuro já está escrito? A gente tem como mudar o futuro? Vamos ver. Está guardando a resposta. Que Eu, eu entendo que você possa mudar o futuro, desde que depende de você. Baseado na resposta, eles têm mais ou menos como ver a rota do percurso, mas quem determina se vai para lá ou não é a gente. Então dá para mudar. Então não está escrito, tem nada Através escrito, do livre-arbítrio. tem nada escrito. A Então, gente como vai Jesus escreveu, depender de nós. e como Jesus então escreveu, editou o Apocalipse? Ué, porque é a evolução dos tempos. Vai ter um momento que vai ter que ter o apocalipse. Porque baseado no percurso, ele sabia a rota. É, Porque ele já conhecia os elementos que iriam estar nesse percurso. Quer me Então, comparar com Jesus? eita, não mas tem aquela frase eu também estou do dizendo o átomo ao seguinte, arcanjo? Do átomo ao arcanjo. estou dizendo o Está seguinte, definido? Jesus, Alô? Jesus conhece toda a nossa evolução, né? Ele acabou dando no Apocalipse a evolução da humanidade como um todo. Sabendo mais ou menos como as pessoas funcionam e trabalham e evoluem, você consegue fazer essa previsão do global, da humanidade. Eu, por exemplo, quando o meu primo estava fazendo vestibular, né? A mãe dele foi uma vez em casa e ela falou: Ó, tá, o meu filho é inteligente, não sei o quê, papapá. E aí ela falou o seguinte: Ah, ele passou para a segunda fase. Eu falei: Que bom, tal. Perguntei: Como foi a nota de corte dele? Ah, a nota de corte era 45 e ele tirou 46. Eu falei: Próximo da nota de corte? Aí, aí eu, conversando com ela, eu percebi que ele não estava estudando o suficiente, né? Tipo assim, ele passou a vida toda em colégio particular e ele, tipo assim, ele não estudava muito, ele escutava as aulas e como ele é inteligente, ele fazia o suficiente para passar. Aí eu falei assim, ó, desculpa, mas o seu filho não vai passar na Unicamp. Eu não queria falar nada. Se ele mantiver essa postura, né?
Não vai passar, porque se você passou na nota de corte, próximo da nota de corte, você tem que rachar muito, 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 muito para você conseguir passar para a próxima fase. Então, se ele não fizer isso, garanto, certeza que ele não passa na Unicamp. Conclusão. Infelizmente, a minha previsão estava certa. Não passou na faculdade. Mas eu não estava prevendo o futuro, eu não tive uma intuição de nada assim. Eu simplesmente, analisando e conhecendo toda a situação, ele falou, ó, a probabilidade dele passar é quase zero. Mas, se ele mudar a postura dele, ele pode passar. Ele pode passar se mudar a postura. Mas se manter essa postura, esquece. Ele manteve a postura, não passou, né? A mesma coisa é o seguinte, né? Quando Jesus fala, né, do Apocalipse, ele fala o seguinte, ele fala que aquelas coisas irão acontecer. Para que veio o Apocalipse? São coisas que poderão acontecer. São advertências, né? Ele falou, ó, se vocês continuarem nessa mesma entoada, continuarem tendo o mesmo procedimento, vai acontecer isso. Infelizmente, a gente continuou na mesma sequência, apesar das advertências de Jesus. Então, o Apocalipse foi cumprido. Mas ele falou, ó, eu não quero que cumpra, mas se você continuar assim, vai continuar e vai ser cumprido isso. Conhecendo nós, Jesus previu o que ia acontecer. Mas ele falou, eu torço para que não aconteça. Então, é toda essa ciência de como as coisas acontecem, né? Assim como, por exemplo, eu estou dando aula e ó, nesse negócio, esse aluno vai bem, esse aluno vai mal. Dentro da minha simplicidade, do meu conhecimento, eu consigo prever algumas coisas. Agora, imagina um espírito com grande evolução, com grande vendo lá do alta montanha, enxergando, tendo uma evolução muito mais alta que a gente, consegue fazer previsões assim. Nós somos muito previsíveis. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens desta maneira. Aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta recebe a sua revelia e, por inspiração dos espíritos que a conhecem, a revelação dela e a transmite maquinalmente, sem se aperceber do que faz. É sabido, ao demais, que, assim, durante o sono, como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se, sobretudo, houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará, nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso e verá, como presente, o sucesso desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante ou conservar lembrança deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secretos, ele os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que se lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente, na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes.
É ainda por isso que se vêem em os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória, que homens de gênio como, por exemplo, Cristóvão Colombo, caminham para uma meta anunciando previamente, por assim dizer, um instante em que a alcançarão. É que eles viram essa meta que, para seus espíritos, deixou de ser o desconhecido. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos em que possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir que em que lhe estabelece o princípio fundamental. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Atravessando o pensamento, o espaço, como os sons atravessam o ar, em um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo, pode formar uma imagem para o vidente, mas, com a sua realização, pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias. Esse último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretize em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data das previsões. Está no capítulo 14, itens 13 e seguintes. Para compreendermos as coisas espirituais, isto é, para fazermos dela ideia tão clara como a de fazermos uma passagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos, em verdade, um sentido, exatamente como ao cego de nascença falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista sem o contato. Daí se segue que somente por esforço da imaginação e por meio das comparações com coisas materiais que nos sejam familiares, chegamos a conseguir. As coisas materiais, porém, não nos podem dar das coisas espirituais, senão ideias muito imperfeitas. Razão por que não se devem tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem de que eles precisem estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Tal faculdade lhes é inerente ao estado de espiritualização, ou, se eu preferir, de desmaterialização. Quer isso dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Esta comparação objetiva simplesmente mostrar que acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros ao presente e pode assim ser preditos, o que não implica que esse efeito se produza de igual maneira. Para, portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Pode possuí-la em toda a sua plenitude aquele que na Terra se acha ao nosso lado, tanto quanto se achasse a 1000 léguas de distância, ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual. Não se operando a visão nos espíritos do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem, muito diverso é o horizonte visual dos primeiros. Ora, é precisamente esse o sentido que nos falece para o concebermos. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego.
Então, está dizendo que a gente pode, por exemplo, em estado de, né, desprendimento, né, estado de emancipação, e quando está dormindo ou está em estado sonambúlico, por exemplo, então a gente se desprende, né, do espírito, a gente se eleva, tal, há uma separação um pouco mais intensa, né? E a gente pode, por exemplo, conversar com outros espíritos e pode passar isso, e pode você receber informações, e as informações podem ser passadas. Ou às vezes a gente dorme e a gente conversa com os espíritos e a gente traz a informação quando acorda. Ou a gente sonha, conversa com os espíritos e quando acorda a gente não lembra do que sonhou. Mas se a gente falou, ó, na manhã, nos próximos dias, você vai ter uma dificuldade, um problema, você vai ter que enfrentar isso. Às vezes você não lembra quando acorda, e momentos antes de você enfrentar aquela dificuldade, vem uma intuição, ou seja, uma lembrança do que você sonhou naquele instante, né, para ajudar você a passar por aquela dificuldade. Então, às vezes você é avisado de uma coisa, você não lembra, mas momentos antes você acaba lembrando. E isso te ajuda a superar as coisas. Agora, algumas coisas no futuro, como ele falou aí, eles falam para não acontecer, como a gente falou do Apocalipse. Se vocês mudarem a sua postura, nada disso precisa acontecer. Então, tem coisas que são avisados para a gente mudar a nossa postura. Ó, não fa... Se você tomar esse caminho, vai acontecer coisas ruins. Mas, se vocês mudarem o comportamento, podem evitar todos esses problemas. Então, a gente é alertado para uma coisa que pode acontecer se a gente se manter naquele caminho. Altere o caminho, mude o nosso comportamento, a nossa postura perante as coisas, e aquilo não precisa acontecer. E outras coisas, né, a gente não pode ser revelado para a gente. Então, algumas vezes, o meu pai falava o seguinte, né? Por exemplo, um dos filhos conseguiu um emprego. Ah, tá. Graças a Deus, eu já tinha sido informado que você ia conseguir esse emprego. E por que ele falou antes? Porque eu ia interferir nisso. Então, imagina o seguinte, ó. Lorenzo, então, ó, daqui uns 15 dias você vai conseguir um emprego. Ó, beleza. Então eu posso sentar na minha rede e aguardar o pessoal, ó, o pessoal me chamar. Aí o emprego que ia conseguir, como eu fui alertado que eu poderia conseguir esse emprego, eu mudo a minha postura e não consigo. Então, tem algumas coisas que você não é avisado porque às vezes você, né, relaxa e não trabalha para conseguir aquilo. Algumas pessoas, digamos, são alertadas para que faça alguma coisa. Por exemplo, pessoas que têm o aviso de alguém que vai morrer, né? Se a pessoa é avisada, ó, tal fulano vai morrer, o que que você fala? Então, você fala o seguinte, ó, fulano vai morrer. Aí você chega lá, vai até a casa dele, ó, eu fui avisado que você vai morrer amanhã, hein? Aí ele já morre hoje. Era para desencarnar amanhã, mas ele já desencarnou hoje. Você avisou ele que ele vai desencarnar. Mas eu fui avisado que ele ia desencarnar. Por que eu ia fazer com essa informação? Às vezes é para vai desencarnar. Você pode orar por ele para fazer o desencarne de maneira mais tranquila e com as vibrações, com as orações, você
pode orar. Ou se prepara para ajudar a família que vai passar por uma perda de alguém, algum ente querido. Então, tem informações que você recebe e não deve passar para frente. Deve trabalhar para ajudar as pessoas. Então, você tem que saber. Eu recebo a informação. Eu tenho que obrigatoriamente passar essa informação para frente? Às vezes sim, às vezes não. Então, tem que analisar, né, segundo todo o conhecimento, o que a gente faz com aquela informação. Senão a gente pode prejudicar alguém porque está revelando algo que pode acontecer. Hum. Assim como as doenças, né? Que todos são alertados. Se você tem pensamentos negativos, você pode adquirir aí um câncer, uma doença que pode te prejudicar, né? Se você também veio para perder uma perna, você também pode, com o seu comportamento, a sua evolução, você pode evitar e perder apenas a unha do dedão, certo? O Chico já disse, né? O passado está escrito. O passado já está escrito. O futuro depende do nosso comportamento hoje. Então, se eu quero ter um futuro melhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor para ter um futuro melhor. Então, depende de como eu me comporto hoje. Então, eu consigo modificar o futuro. Então, quando a gente vem na nossa reencarnação com algumas coisas chaves, né? Não precisa acontecer tudo aquilo, desde que a gente mude a nossa postura, né? Mas se a gente não É, mudar, as coisas podem acontecer no realmente caso, depois, né? as profecias não foram feitas para ocasionarem mesmo, mas elas foram feitas para serem evitadas, né? Porque profecia não foi. Por exemplo, você chega. É simples, né? Você chega por uma criancinha e fala: ó, não coloque o dedo na tomada que você vai levar choque. Ele fez uma profecia. Agora, se a criança vai lá e toca o dedo, né? Então, a profecia é para você evitar aquilo ali, né? O evangelho também, as orientações são todas para nós, né, alcançarmos um estado de espiritualidade maior. Isso vai nos beneficiar. Mas depende de cada um, né? Não adianta depois, na hora que está no plano espiritual, a gente, puxa vida, eu devia ter me esforçado mais e tudo mais, poderia ter alcançado coisas. Então, muitas coisas que ocorrem para a gente é fruto da nossa própria inabilidade, né? De a gente aproveitar esses recursos para que eles possam nos beneficiar, né? O nosso próprio bem. Devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. É, repetimos-lo, uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. A encarnação amortece-a sem, contudo, a anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido. É o que confere a certos homens um poder de penetração que a outros falece inteiramente. Maior agudeza da visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. O espírito encarnado não somente percebe, como também lembra do que viu no estado de espírito livre, e essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. Na encarnação, ele vê, mas vagamente, como através de um véu, no estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Essa a razão porque não precisa da luz exterior.
Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, esse se purifica dos elementos grosseiros que se lhe alteram a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. O grau de extensão das faculdades do espírito é que, na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão, todavia, não é corolário forçoso do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não dá tanto assim que há homens que, de grande saber, estão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais. São-lhes refratários, porque não as compreende, o que significa que ainda não progrediram em tal sentido, ao passo que outros de instrução e de inteligência vulgares as aprendem com a maior facilidade, o que prova que já tinham de tais coisas uma intuição prévia. É para esses uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas e das ciências, de que já foram conhecedores. Quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que se lhe criam. Fácil lhes é essa previsão, primeiramente porque a sua propagação é obra pessoal deles, concorrendo para o movimento ou dirigindo-o. Eles, naturalmente, sabem o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes entrever um período de curta duração. Vêm, nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a manifestar-se. Transportem-se os espíritos, embora sem serem espíritos desencarnados. Há 30 anos apenas para diante, ao seio da geração que surge. Daí considere o que se passa hoje com o espiritismo. Acompanhe-lhe a marcha progressiva e verão consumir-se em vãos esforços os que creem destinados a derrocá-lo. Verão que esses tais pouco a pouco desaparecem de cena e que, paralelamente, a árvore cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. As mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maioria de proceder de cada um. Este, de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência, energia, terá êxito naquilo em que o outro verá malogrados todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão. De sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro, futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua personalidade. Conhecendo o seu caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o esperava no caminho por onde haja ele enveredado. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não o que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está Deus a afastá-lo com um sopro. Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos desígnios de Deus, como, porém,
quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Podem ser eventuais as sendas e os meios. Está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto. Se convier que sejamos avisados, mas para determinarem lugar e data, fora mister conhecessem previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá, tal venha ela a ser apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, e embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se. É assim, por exemplo, que, pelo conjunto das circunstâncias, podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem, contudo, poderem predizer o dia em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, ao demais, se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com auxílio de pontos de referências que o dividam em períodos que se contêm. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marcá-la o levantar e o pôr do sol, assim como a duração do movimento de translação do planeta terreno. As unidades de medida do tempo necessariamente variam conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 horas terrestres e os anos a mais de 12 anos nossos. Há, pois, para cada mundo, um modo diferente de computar-se a duração, de acordo com a natureza das revoluções astrais que nele se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que os espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas em relação a nós. Além disso, fora dos mundos, não existem tais meios de apreciação. Para um espírito no espaço, não há levantar nem pôr de sol a marcar os dias, nem revolução periódica a marcar os anos. Só há para ele a duração e o espaço infinito. Capítulo 6, itens 1 e seguintes. Aquele, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra, nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Mas ainda, aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações de duração. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes, ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se em nossa vida, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Poderão, por conseguinte, com maior facilidade, determinar as datas dos acontecimentos futuros, desde que os conheçam, mas, além de que isso, nem sempre lhes é permitido, e eles se veem impelidos pela razão de que, sempre que as circunstâncias diminúcias estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe realmente, senão depois que o acontecimento se tenha dado. Eis aí porque as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho de certeza e somente como prováveis devem ser acolhidas, mesmo que não tragam eiva que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que convenha conheçamos. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos que predizem tudo o que se queira, sem se procurarem com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causem.
Você vai, por exemplo, numa cartomante, né? Ela vai prever lá o futuro. Mas o futuro que ela vai prever é sempre coisa que você te agrada, né? Então, ó, você, por exemplo, primeiro você no passado foi um príncipe, foi uma princesa, foi um rei. E no futuro sempre coisas que vão agradar você. Porque se você falar coisas desagradáveis, você não volta mais e não paga a pessoa lá, a vidente, a leitura de cartas aí. Então tem que falar coisas agradáveis, né? Senão é problema. E ele está dizendo, né? O Kardec fala no texto que essas previsões, esses acontecimentos, esses alertas, são normalmente, o que é mais comum, é de maneira espontânea. Então, de maneira espontânea, vem um espírito e fala algumas coisas, para ter alertas, para a gente ficar atentos a algumas coisas. Se você força alguém, faz perguntas para um espírito sobre coisas do futuro, você corre o risco de realmente pegar esses espíritos enganadores que se divertem em brincar com a gente. Hum, hum. Então, esses acontecimentos, né, essas previsões, são coisas para que nos alertar para a gente tomar cuidado para que realmente coisas não aconteçam, né? Então, ele está dizendo que tudo que vai acontecer no futuro, né, datas precisas, isso não existe. Ele fala, uma guerra está para acontecer. Então, eles percebem pela movimentação das pessoas, de grupos de pessoas, que vai estourar uma guerra. Então, isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. No próprio livro do André Luiz, né, tem lá as preparações do mundo espiritual para a guerra que ia estourar. Aí essas preparações, né, sabia? A guerra vai estourar. Vamos tentar ajudar para que os efeitos da guerra não sejam tão grandes. Então, tocou as trombetas lá no espiritual, tá? Vamos se preparar para ajudar os encarnados que vão passar por uma fase muito difícil, uma fase de guerra. Mas isso é olhando as pessoas, né? E agora, em que instante vai acontecer, depende do livre arbítrio de cada um de nós. Então, uma coisa é que ele falou: eu tenho um pensamento, eu quero realizar alguma coisa. Então, isso eu projeto e alguém enxerga esse meu pensamento. Agora, eu vou de fato colocar aquele pensamento na prática? Pode ser que sim, pode ser que não. E quando eu vou colocar? Isso depende da minha vontade. Então, por isso que ele fala, é complicado falar. Vai acontecer assim, 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 os detalhes e, e o instante que vai acontecer, porque depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Hum. A forma geralmente empregada até agora nas predições faz delas verdadeiros enigmas, as mais das vezes indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística de que Nostradamus nos oferece o tipo mais completo, lhes dá certo prestígio perante o vulgo, que tanto mais valor lhes atribui, quanto mais incompreensíveis se mostram. Pela sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido que se atribua a certas palavras, alegóricas ou convencionais, conforme a maneira por que se efetue o cálculo, singularmente complicado, das datas e, com um pouco de boa vontade, nelas se encontra quase tudo o que se queira. Seja como for, não se pode deixar de convir em que
algumas apresentam um caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, sua razão de ser e mesmo sua necessidade. Hoje, as circunstâncias são outras. O positivismo do século dar-se-ia mal com a linguagem sibilina. Daí vem que, presentemente, as predições já não se revestem dessas formas singulares. Nada tem de místicas as que os espíritos fazem. Eles usam a linguagem de toda a gente, como o teriam feito quando vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como o fariam conselheiros e amigos. Suas previsões, pois, são antes advertências do que predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Além disso, apareceu um. Onde está? Agora perdi o. Aí, parou? Quase sempre motivam. Além Além disso, disso, tá, tudo bem, tá, achei. Além disso, quase sempre motivam a opinião que manifestam por não quererem que o homem anule a sua razão sobre uma fé cega e desejarem que este último lhe aprecie a exatidão. A humanidade contemporânea também conta seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos, e cuja realização agora assistimos. Esta aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente, mas, de outras vezes, também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado dos espíritos livres, quando não têm a visão espiritual obscurecida pela matéria. Então, ele está dizendo que a gente pode, né, cada um de nós pode prever o futuro, prever certos acontecimentos. Dentro do nosso conhecimento, a gente pode fazer algumas previsões. E quanto mais espiritualizado, desmaterializado for o espírito, maior é o conhecimento que o espírito tem, e ele consegue fazer previsões e antecipar e enxergar o que pode acontecer num período mais longo. Jesus, quando ele dita o Apocalipse para João, ele tem todo esse conhecimento, tem uma visão, ele é um espírito, né, de um conhecimento muito grande, de uma moral elevada, de uma desmaterialização muito grande. Então ele consegue, e ele já passou por todas essas etapas que a gente está passando, então ele consegue dizer o que pode acontecer com a gente ao longo da nossa evolução. Hum.
Então, esses espíritos podem revelar para a gente através, por exemplo, de um vidente. Então, lá, o vidente tem enxerga um quadro, uma visão mostrado por um espírito mais desmaterializado, que mostra aquilo para alertar a gente que de algum acontecimento, para nos ajudar. Como ele está dizendo, as coisas não acontecem, não são uma coisas definidas. Não é uma coisa, isso aqui é isso vai acontecer com você necessariamente. Depende de vários fatos, como Jesus falou. E isso são coisas que podem acontecer se a humanidade não mudar de comportamento. E existem aquelas tendências, né, de evolução natural, tal, e que vai acontecendo. Por exemplo, existe uma certa relação entre os ciclos astronômicos e a evolução das espécies, a evolução das pessoas. Emmanuel, por exemplo, ele, numa entrevista que o Chico deu lá para a Legião da Boa Vontade, ele falou sobre várias civilizações e várias civilizações se mudando, e ele deu certos períodos, né, de que isso ia acontecendo. E então existia lá, e ele fala, tanto mil anos tem uma civilização nova. Só que essa civilização nova não é exatamente, né? Então tem lá ano, mês, dia, horas, minuto, segundo para acontecer. Depende de cada um de nós. Então, por exemplo, em 2012 terminou o calendário Maia. Não foi? Então você fala, em 2012 o mundo ia acabar. Na verdade, em 2012 é o pessoal lá dos maias viu que existia um evento astronômico importante. Então ele falou, em 2012 os astros vão estar nessa posição e está mudando de uma era para outra era. Então, astronomicamente, lá em 2012 mudou de uma era para outra era. Agora, quando a gente vai entrar de fato no mundo de regeneração? O pessoal diz alguma data exata? Lá, dentro dos acontecimentos, fala, tal, é 200 anos depois do Livro dos Espíritos, né? 2057. Agora, vai ser exatamente, em 2057, 2056 a gente está na rota, 2057, lá mudou o ano, nós estamos na regeneração. Isso depende da nossa evolução individual e coletiva, né? Então, quando você faz uma previsão como essa, é uma coisa que depende de todos nós. E o texto fala, quando uma coisa tem que acontecer, vai acontecer. Por exemplo, eu prevejo que todos nós iremos evoluir. É uma previsão minha. Que todos nós um dia seremos santos. Seremos espírito de luz. É uma previsão. Agora, quando isso vai acontecer? Tenho a mínima ideia. Né? Todos nós seremos um dia Cristos. Mas, quando isso vai acontecer? Não se sabe. Né? Agora, a gente, olhando um espírito mais evoluído que nós, pode ver qual a nossa tendência de nosso comportamento.
E pode saber, ó, não, esse espírito está se esforçando mais, vai crescer um pouco mais rápido. Esse está mais devagar, vai evoluir um pouco mais devagar. E por isso que tem todas as intervenções, né? Ajudas para a gente ir se desenvolvendo. Mas, como você falou, né? Nós somos crianças. E como crianças, a gente consegue, né? Os espíritos conseguem, né? Falar, ó, essa criança aqui tem esse comportamento, é uma criança mais birrenta, essa criança aqui é mais sapeca, essa daqui com certeza vai enfiar o dedo na tomada. Hum, Ô, prof, ontem a sua criança falou assim para mim: vamos fazer arte? E eu fui. Mas a arte que ela queria fazer era pôr água na planta, só isso, só um pouquinho. Mais algum comentário? Não? Não foi ontem, foi ontem, ontem, no dia da festinha. Hum. Hum. Lições do Evangelho. Agora vai ficar bom, hein? Vamos ler, então? Ninguém é profeta em sua terra. Vou ler mais um pouquinho. Isso. Ninguém é profeta em sua terra. Isso está lá em Mateus, capítulo 13, de 54, versículos 54 e 58. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Repetir Mateus, capítulo 13, 54 a 58. Enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos, a qual se poderia dar maior amplitude dizendo que ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive, à confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras estas e, em nenhum caso, absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se deste modo. O hábito de se verem desde a criança, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que, muitas vezes, faz que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes
o orgulho, com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo. São os pigmeus, né? Por meio da difamação, da maledicência, da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído do que promovem. Tal foi e será a história da humanidade enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Do outro lado, toda a gente, em geral, faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se vão distanciando. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram e seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente na diapasão da sublimidade, sem se lembrarem os que tal imaginam, que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo, que os sentidos humanos percebem, quase se apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe apenas se vêem os relâmpagos do gênio, de perto vêem-se paradas do espírito. Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subsiste e tanto maior parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque, já tendo desaparecido os invejosos e ociosos, cessaram os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar da obra do Espírito, aceita sem entusiasmo cego e é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas votadas inteiramente à vida material. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e, assim sendo, não percebiam o que lhe dava a superioridade e o investia do direito de os censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus e que o desprezavam do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que escutavam e aos seus quais inspirava simpatia. E aos quais inspirava simpatia. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perdera o juízo. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21, 31 a 35. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de trabalhar pelo demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor
do que os de Jesus o tratavam? O que há de estranhável é que, no século XIX e no meio das nações civilizadas, se deu o que, há 2000 anos, nada tinha de espantoso, por parte de um povo ignorante. Então, normalmente, as pessoas não são reconhecidas em vida, né? Muitos pintores, muitos artistas também, às vezes, passaram fome, passaram necessidade com as pinturas, e depois que eles morreram, falam, nossa, ele era um gênio, que pintura maravilhosa, e que as pinturas ficam lá valendo, né, muito. O que tem também nisso é que, às vezes, você traz uma informação, por exemplo, como uma pintura. Esses pintores ditos como gênios, eles estavam muito à frente do seu tempo. Então, eles usavam técnicas, usavam ideias que o pessoal não entendia, né? Eram coisas mais avançadas, mais modernas e que o pessoal estava fora do cotidiano das pessoas. Então, o pessoal às vezes estranhava e até repudiava. Jesus também tem isso, né? Traz ideias novas que o pessoal estranha e não acaba reconhecendo e aceitando muito tempo depois. Mas é uma coisa que também ele está falando, que é muito comum, né? As pessoas que conhecem as pessoas, que conhecem alguém desde criança, não dá tanto valor quanto pessoas de fora. Isso nas artes, no conhecimento, na religião. Isso é uma coisa muito comum, né? O pessoal fica falando só dos defeitos e não vê as qualidades. Mesmo porque a pessoa, mas a gente cresceu junto, né? E você dá valor para alguém, então, alguém que cresceu junto e fica muito maior que você, fala, não, não é possível, né? A gente cresceu junto, estudou junto, tal, e essa pessoa tá ali. Então você começa a falar mal porque você se sente menosprezado, você se sente diminuído, você se sente. Então é o orgulho, né, que acaba afetando o nosso juízo. E às vezes a gente fala mal de alguém com a intenção da gente se sentir melhor, né? Isso infelizmente, ainda existe e é muito comum, né? Você rebaixa o outro para tentar você, né, se levantar. Isso é feio, mas isso faz parte da nossa evolução. Aliás, os espíritos obsessores, esse pessoal que no mundo plano espiritual é justamente isso, né? Eles querem rebaixar aí os trabalhos, né? Aqueles que conduzem a vida com Jesus Cristo, né? No Espiritismo. Então eles combatem isso daí, justamente pelo fato de eles se sentirem diminuídos, né? E eles querem que se torne, aliás, querem rebaixá-los. Agora, eu estava falando sobre, ouvi uma conversa do Raul Teixeira, e ele falava sobre a inveja, né? Porque nesse caso tem muito, o orgulho é quando você vê outra pessoa ressaltando, aí você gostaria de ser ele, mas como você não consegue, você quer rebaixá-lo, né? E ele faz uma distinção que eu achei legal a gente distinguir, né? Porque, sabe, de vez em quando nós sentimos mesmo inveja, a gente não pode negar, né? Eu sei que não tem gente pura aqui, né? De vez em quando, não, de vez em quando e sempre a gente sente uma invejazinha, né? Mas distinguir um pouco, por exemplo, né? Eu vou pegar um caso simples, né? A pessoa ela consegue, por exemplo, comprar um negócio, um carrão, né, que você gostaria, mas não tem, por exemplo, né? Aí você inveja, né? Então, invejar, segundo o Raul, é o seguinte, né? Você gostaria de ter o que o outro tem, né? Mas não lembra como é que o outro fez para conseguir.
Então, uma coisa é você invejar, né? Ah, eu quero ter, mas não está fazendo nenhum esforço para ter. Eu queria ter igual, né? Outra coisa é você aspirar a ter alguma coisa que o outro tem. Aí você sabe, como é que será que ele fez para conseguir isso? Ah, ele fez isso, então eu vou tentar fazer também, eu vou me esforçar para ter aquilo lá. Então, é um sentimento já diferente, né? Aí o Raul fala assim que não é uma inveja branca, porque não existe inveja branca, mas é um tipo de pensamento diferenciado, né? Quando você vê que alguém está... Por que será que o camarada é tão inteligente e resolve? Ah, porque ele estuda bastante, como o Lourenço estava explicando aí do rapaz que perdeu aí né, o concurso dele aí por falta de esforço, né? Mas quando você vê uns outros se esforçando e passando ali, o que eu faço? Ah, eu gostaria de ser igual ao outro lá, mas, caramba, então eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Então isso é aspirar, não é ter inveja. Quando você aspira a alguma coisa, né? E muitas vezes a gente pode até chamar de uma invejinha, né? Então, porque afinal de contas a gente é imperfeito, né? O importante é a gente ter conhecimento das nossas limitações, né? Mas o meio em que a gente vive vai provocar a gente nisso daí, viu? Vai provocar, né? Vai provocar. E tem gente que, por exemplo, né, às vezes ele tá numa situação até desconfortável, né? Mas a pessoa é resiliente, né? Por uma cara, o cara tá passando por tanta dificuldade, mas o cara ele não desiste, né? Tá sempre com um sorriso, tá sempre alegre, então, aí pronto. E eu, qualquer coisinha, uma dorzinha aqui, eu já faço um escândalo do nada, né? Por isso que eu estou falando, é bom a gente praticar o evangelho nesse dia a dia, né? Da gente ter esse estímulo mais otimista, né? Para afastar um pouquinho a nossa inveja dos outros, daqueles que a gente não consegue fazer o que os outros estão fazendo, né? É isso aí. Dos parentes de Jesus, tem. Já pensou que lindo ter convivido com ele? Ao mesmo tempo tem o outro lado, né? Eu nunca tinha parado para pensar, eu achei divertido no texto, nunca tinha parado. Já pensou que seria, no caso, ser primo de Jesus? Todo mundo olha, por que você não é igual a Jesus? Não dá, não dá. Já pensou? O parente lá, Maria, conversando com uma prima dela, e ela, não, meu filho é muito arteiro. Seja igual a Jesus, não daria muito. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. É verdade. É. Se já é complicado para quem é uma pessoa que convive com outra, o fulano é inteligente mais que o parente. Fulano é isso, é aquilo. Imagina um ser de luz. Uhum. Complicado. Seria lindo, né? Podia aprender com a pessoa. Tá ali do lado. É, é isso aí. Muito bem, muito bem. Então a gente está aí entendendo o que são predições e a gente vai estudar, né, na próxima semana mais algumas predições do Evangelho. Eu também tenho uma previsão, Loreto. Eu sei que na próxima loteria vai ganhar alguém. Alguém vai ganhar. Mas não vou dizer quem vai ser, tá? Eu sei. Mas não vou dizer, porque senão vocês vão correr tudo atrás da pessoa, sabe como é que é, né? Você fica com inveja dela. Exatamente. Pois é. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento dos trabalhos de hoje? Comentários? Eu faço. O Celso já leu. Seria cruel. Fazer a prece também não dá. Vamos lá. Eu gostaria de ficar fazendo a prece, mas eu vou falar para vocês, hein? Olha,
Eu já tô nas reuniões aqui, quem faz a prece sou eu. Já vai no Evangelho, a prece sou eu. Eu vou tudo quanto é lugar, eu só faço a prece. Agora, você chega aqui também, eu tenho que fazer prece. Então, eu falei, não, tem que dar chance para alguém fazer prece aí. Porque fazer eu faço, né? Vamos lá. Então, vai lá, toca em frente. Hum, tá bom. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade do estudo da noite de hoje, que consigamos não só internalizar para o nosso dia a dia, como dividir com os nossos entes queridos, como transformar nossa vida com todos esses aprendizados. E cada uma das lições aqui tratadas sempre nos trazendo maiores ferramentas para o nosso crescimento individual e coletivo. Agradecemos aos bons espíritos a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, e pedimos sempre a colaboração e toda a atenção necessária para esses grupos de aprendizado, para a Casa do Caminho, a Casa da Esperança, que os bons espíritos auxiliem os espíritos protetores para os bons trabalhos efetivados nessas casas abençoadas que tanto bem nos fazem. Pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, a proteção do nosso país, dos nossos estados, a proteção do nosso orbe, que consigamos chegar aí no mundo real de regeneração mais para frente, na hora certa, mas todos juntos, de mãos dadas, sem deixar ninguém para trás. E os que precisarem aprender por um outro caminho, levando nosso amor e levando sempre para onde estivermos, unidos em pensamento e sabendo que sempre estaremos ligados, seja aqui na Terra, seja em outros orbes. Encerramos essa lição e esse aprendizado da noite de hoje, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Damos por encerrada essa noite de aprendizado. Hum. Alguma boa evidência de previsão do futuro? Eu não vi nada. Roberto? Aninha? Eu só vi a luz bem forte no mundo espiritual, né? De branco para verde, branco para azul, né? Ficou bem mais forte. Então, um local no mundo espiritual que criou-se assim, uma fumaceira branca, né? Muito parecido com um sereno, né? Mas bem branco. E ela se formou bem no alto, acima dessas luzes que chegavam até aqui. Foi o que eu vi hoje. É o que apareceu. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite.